nós vamos a Brasília, ao vivo, porque a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou multas maiores para condenados por corrupção. E a Luciana Verdolim vai contar para a gente o que é que esse projeto propõe. Luciana, com o tempo bem fechado por aí, hein? Parece que vai chover daqui a pouco. Tá parecendo mesmo, Colombo, tempo fechado, mas o sol parece que também está querendo sair aqui do outro lado. Na Comissão de Segurança Pública do Senado, a discussão foi a seguinte: porque muitas vezes as multas impostas a agentes públicos em caso de corrupção são irrisórias, são muito aquém daqueles desvios, que foram feitos por agentes públicos em recentes problemas que aconteceram, casos de corrupção que aconteceram no país. Por isso, a expectativa é de aumento das multas que serão impostas a agentes públicos. A discussão se deu ontem na Comissão de Segurança Pública. A relatora é a senadora Soraya Tronic, que lembrou o seguinte: hoje a multa máxima é de cerca de 7 bilhões e pouquinho, 7 bilhões e 100 milhões de reais. E na avaliação dela, esse valor precisa ser reajustado para tentar conter, evitar que agentes públicos sejam muitas vezes cooptados. A gente tem a declaração da senadora. Ocorre que muitas vezes esse valor chega a ser irrisório diante do dano causado ao erário como decorrência dos crimes de corrupção. Vem em boa hora, portanto, o PLS número 206 de 2015, que estabelece que a multa deverá ser aplicada no valor equivalente ao dobro do desvio ou da vantagem indevida. Quando que ocorre essa multa? Em casos de peculato, que é quando o agente público utiliza do cargo para tirar vantagem indevida, concussão, que é quando o agente público ele exige uma vantagem indevida, e nos casos de corrupção passiva. Houve discussões dentro da Comissão de Segurança Pública do Senado de casos, por exemplo, da Lava Jato, onde a corrupção envolveu bilhões de reais. Houve também questionamentos em torno do senador Esperidião Amin, por exemplo, lembrou que o Supremo Tribunal Federal tem anulado multas que foram aplicadas anteriormente pela Justiça. Isso também é motivo de preocupação. Aprovada em votação simbólica dentro da Comissão de Segurança Pública, o caso agora segue para discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Valeu, Luciana. Luciana Verdolim, ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Vamos ouvir a Amanda e o Vilela. Acho que a gente tem que dar aquele desconto que demos, e vocês ressaltaram isso. A Amanda, quando falávamos sobre segurança pública, é ano de eleição, então essa pauta segurança pública, corrupção, que é uma pauta de muito apelo, ela sempre se transforma em algo prioritário para os políticos, e é bom que seja assim, se eles legislarem bem, mesmo que seja com intenção eleitoral, ótimo. Afinal de contas, se alguém comprovadamente rouba, não há meio mais adequado de puni-lo do que tomando de volta o que ele roubou e tomando de volta uma indenização bem gorda para o Estado, não é isso, Amanda? Olha, eu acho que na teoria é isso mesmo, Colombo, mas fica até difícil acreditar nisso depois dos últimos capítulos que assistimos, Por exemplo, grandes empresas acusadas que denunciaram a corrupção, firmaram acordos de leniência com o governo, JF, Odebrecht, que virou Novo Honor, agora sendo perdoadas numa revisão da história, numa revisão de todos os casos. Começou aí com a decisão do ministro Dias Toffoli, possivelmente não terão mais que pagar, tiveram as multas suspensas, agora estão ali com a CGU numa renegociação dos valores dessas multas. Então, fica difícil, porque parece uma coisa meio esquizofrênica, cada um entende um lado, Você tem uma comissão no Congresso aprovando um novo valor, um valor maior de multa, e, por outro lado, você tem decisões do Supremo Tribunal Federal praticamente perdoando, ou pelo menos abrindo um caminho aí para que essas multas possam ser revistas. Então, fica um pouco difícil entender e acompanhar esse país chamado Brasil. Exatamente, eu concordo totalmente com a Amanda, não vejo lógica de se discutir o tema. É evidente que na teoria é muito importante você ter uma multa dura que desestimule a prática da corrupção. Agora, em termos práticos, quando a gente olha para os lados e vê aqui no Brasil
condenados por corrupção, reabilitados, ocupando funções públicas, festejados dentro do âmbito político, você pensa, poxa, mas por que vir agora com esse tipo de medida, se na verdade o que a gente quer é apenas que a justiça seja feita? Não adianta vir com multas que nos números são milionários se elas depois são perdoadas, se elas não são cumpridas. Não adianta vir com sentenças condenando a 400 anos de prisão se depois essas sentenças não serão cumpridas, serão anuladas. É importante que a gente tenha a efetivação do combate ao crime, seja o crime de tráfico de drogas, seja o homicídio, seja o crime de corrupção. E o fato de ficar apenas criando multas sem se preocupar com a efetivação disso, acaba não resolvendo nada do problema.